Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, vamos dar prosseguimento, continuidade ao nosso estudo da lição. Estamos aí na 12ª semana, já estamos nos aproximando do encerramento de mais um trimestre, o segundo trimestre desse ano. E nós estamos abordando, durante esse trimestre, o estudo do grande conflito. Esse tema que permeia não somente o ambiente externo da nossa vida, ou seja, aquele que está ao nosso redor, mas também o que acontece dentro de cada um de nós. Eu tenho certeza que você passa por situações diárias, para não dizer constantemente, entre fazer escolhas entre o bem e o mal. E aí você fica nessa luta constante. Que escolha eu devo fazer? Que lado eu devo tomar? Aonde eu devo me posicionar? Do lado do bem ou do lado do mal? Bom, é com esse pensamento que eu quero convidar você a ficar comigo até o fim, para podermos meditar e estudar mais uma vez na Palavra de Deus. Hoje nós vamos abordar um tema que com certeza vai ser uma bênção para cada um de nós. Mas antes, você sabe, nós buscamos a presença de Deus por meio de oração, para assim podermos clamarmos a sua presença, a presença do Santo Espírito dele, para que ele seja o nosso grande professor. Então, sem muitas delongas, quero convidar você a fechar os olhos para juntos orarmos a Deus. Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso para com cada um de nós. Só em ter reservado esse espaço no tempo para podermos, nesses poucos minutos, meditar em Tua palavra, já mostra o tamanho do Teu amor por cada um de nós. Pois o Senhor poderia ter deixado a cada um de nós à mercê da nossa própria sorte. Mas o Senhor não age dessa forma, pois o Senhor é a fonte de todo amor. E por meio dessa fonte, que é o Senhor busca ao teu filho, que se encontra nessa situação calamitosa desse mundo mal. Nessa ocasião, nós queremos clamar, Pai, a presença do teu Santo Espírito, para que nós possamos ser impressionados pela autoridade do mesmo, pois cremos pela fé que ele foi o grande escritor da tua palavra. Fica conosco. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nosso estudo guiado de hoje, 18 de junho, é a quem adoramos. Esse assunto é bastante interessante, porque quando a gente pergunta, olha, a quem você adora? Quase que todo mundo responde, não, eu adoro a Deus. A gente se depara com algumas cenas que a gente fica com certa dúvida. Será mesmo que você adora a Deus? É bastante interessante porque, como eu costumo dizer, a nossa boca pode falar muitas coisas, mas são as nossas ações que de fato testificam aquilo que verdadeiramente nós somos e vivemos. Eu separei aqui alguns pontos com base no estudo de hoje, também tem um texto bíblico para nós lermos. E o primeiro ponto diz o seguinte, olha: nos últimos dias, o grande conflito se descortinará de forma dramática em torno da adoração. Ou seja, a gente já viu aí em vários estudos que já passamos que o que de fato está em jogo é a adoração. Não é quem tem razão, não, a quem devemos adorar. Nós devemos adorar a Deus que criou todas as coisas ou nós devemos adorar a Satanás? A gente, quando fala assim, por termos uma cultura cristã, a gente logo pensa, não vou adorar Satanás nunca, ele é o lado mal, ele é o inimigo de Deus, eu adoro a Deus. Mas a depender, como eu falei no início, das escolhas que fazemos, da forma como vivemos, nós podemos sim estar demonstrando que adoramos a Satanás. Como, Davi? Se estivermos em contradição com aquilo que agrada a Deus, com aquilo que está na palavra de Deus. Se estamos fazendo isso, consequentemente, estamos adorando o outro lado, a saber, o lado de Satanás. Adoramos o Criador ou adoramos a besta e a sua imagem? Não há meio termo. Essa questão de meio termo é bastante interessante, porque as pessoas, principalmente no mundo polarizado que a gente vive hoje, têm um certo receio de tomar partido, né, de se posicionar de um lado ou de outro. E aí, por conta dessa situação, elas acham que estão numa melhor posição. E, infelizmente, não é essa a realidade no contexto espiritual. Pois no contexto espiritual, nós temos que sim tomarmos alguma posição.
seja para o lado do bem, seja para o lado do mal. Davi, mas se eu não escolher nenhum lado, qual é a minha situação? Consequentemente, se você não escolher nenhum lado, você já está definindo o seu lado, que é o lado do mal. Pois se você não é favorável ao lado de Deus, independente se você é meio, pela metade, um pouco, 10%, todo, você consequentemente é do lado do inimigo de Deus. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Um outro ponto que eu destaquei aqui diz o seguinte, ó. Em contrapartida, os que adoram o Criador são descritos como os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A gente viu ali no contexto de Apocalipse 14 que os moradores da terra, eles irão ouvir uma mensagem, que é a mensagem do primeiro anjo, dos 3 anjos, né? Ali do contexto da mensagem dos 3 anjos, as mensagens angelicais. A mensagem do primeiro anjo diz assim: temam a Deus e deem glória a Ele, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E aí a mensagem do terceiro anjo, ele mostra ali as consequências das pessoas que se posicionarem de maneira contrária a essa ordem, a esse apelo, a esse pedido. Ou seja, aqueles que não temerem a Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas, automaticamente estarão se posicionando do lado contrário. E ao se posicionarem do lado contrário, infelizmente, irão beber ali da ira do Cordeiro. Ah, ele vai castigar o povo que for contra ele, então ele vai ser injusto? Não. Ele apenas trará fim a tudo aquilo que eu e você estamos cansados de viver nesse mundo mal. A injustiça, a maldade, o pecado. Ou seja, todas as pessoas que se apegarem a esse tipo de situação, esse tipo de coisa, de característica, eles serão, infelizmente, também destruídos juntamente com essas características. A criação é a base da verdadeira adoração. Quando a gente medita na criação, a gente entende por que devemos adorar a Deus. É como dentro do contexto familiar. Por que é que eu devo respeitar e obedecer e, vamos dizer assim, ter respeito pelo meu pai e minha mãe? Porque eles são as pessoas que deram origem à minha vida. Se nós fazemos isso com os nossos pais, vamos dizer assim, qual seria então a nossa posição com aquele que é responsável por todas as outras coisas, inclusive pela existência dos nossos pais? Entende? Se nós conseguimos ser obedientes, se nós conseguimos ser respeitosos, se nós conseguimos amar os nossos pais, o que é que eu e você deveríamos fazer com aquele que não apenas criou o ambiente perfeito para a vida, mas também que foi responsável pela minha existência e pela sua existência? A única coisa que nós podemos declarar é a nossa genuína adoração. E tudo isso é por meio da criação. Quando a gente olha a nossa realidade, a gente vê que a criação ela vem sendo atacada com muita força, com muito impacto. Aquilo que antigamente era um fundamento, até mesmo dentro do meio protestante, algo básico que seria a criação, a semana da criação, hoje em dia não há mais, vamos dizer assim, um único pensamento a respeito disso. Hoje, até mesmo dentro do ambiente cristão, do ambiente protestante, existem pessoas que não creem na literalidade da semana da criação. Algumas pessoas já envolvem um certo evolucionismo dentro do processo criacionismo e ali misturam as coisas, usando exatamente as artimanhas de Satanás. Porque foi exatamente isso que ele fez quando enganou Eva. Misturou verdade com mentira e ali, coitada da Eva, foi enganada. Eu e você precisamos ter bastante cuidado, porque essa questão da criação é um assunto muito sério e que vale sim a nossa reflexão e a nossa análise para a gente ponderar da forma como a gente tem crido nessa grande verdade bíblica. Eu creio na criação? Se sim, então eu creio que existe um Criador perfeito, um Criador amoroso, um Criador poderoso e que sim, requer a minha e a sua adoração. Não porque ele é tirano como Satanás acusa, mas porque ele é o Criador de todas as coisas. Um outro ponto que eu destaquei fala assim, ó:
O conflito vindouro sobre a lei de Deus se concentra na autoridade. Se Satanás puder erradicar a adoração no sábado, declarará que sua autoridade é maior do que a autoridade divina. Por que é que Satanás ataca tanto o sábado? Por que é que o sábado é tão violentamente atacado, tentado descredibilizar a verdade sobre o sábado? Porque o sábado nada mais lembra quem é o Criador. Lá, quando a gente medita no quarto mandamento da lei de Deus, Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11, ele diz, olha, lembra-te do dia de sábado para o santificar e guardar. Você, nem seus filhos, nem seus servos, nem até mesmo o estrangeiro que está na sua cidade, devem fazer coisa alguma. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas. E porque Ele criou todas as coisas, Ele descansou, Ele abençoou, Ele separou, Ele santificou esse dia. Interessante isso. E aí Satanás, ele ataca o sábado exatamente por isso, porque o sábado remete ao Deus Criador, lembra que existe um Criador. E é exatamente isso que ele quer apagar na minha e da sua mente. A ideia, a verdade, que existe um Criador. Ele quer que eu e você não nos lembremos de Deus, para poder, assim, ele ocupar o lugar de Deus. E toda vez que eu ou você negligencia essa verdade, essa doutrina bíblica, a gente otorga a Satanás a autoridade máxima, fazendo assim com que a autoridade divina seja jogada por terra. Um outro ponto fala assim, ó, por mais difícil que seja imaginar esses eventos, o mundo está mudando drasticamente. A crise do Covid-19 mostrou que da noite para o dia tudo pode mudar. Às vezes a gente pensa, não, isso é impossível, Davi, esse negócio aí de trocar o dia de adoração, de ser imposta um dia de adoração, de ser forçado eu a fazer coisas que eu não concordo, isso é impossível, esse negócio aí não vai para frente não. E isso a gente escuta com muita facilidade. Inclusive eu ouvi já de alguns amigos, né, quando eu mencionei que o domingo será sim a marca da besta um dia. Davi, o domingo é a marca da besta? É, mas ele só se tornará a marca da besta quando for obrigado, ou seja, for imposto por lei que o domingo deve ser o dia de observação espiritual. Enquanto não, ou seja, enquanto eu puder escolher o dia que eu possa adorar a Deus, então o domingo não será a marca da besta. Ele só passa a ser quando ele é imposto, seja por meio da força, seja por outros meios. Então, quando isso acontecer, lembre-se, chegou o momento de eu tomar a decisão. Se eu vou seguir a marca da besta, ou seja, o regime de falsa adoração no dia errado, no dia que não é apresentado na Bíblia, ou se eu vou adorar a Deus no dia que ele definiu, que é o sábado, tá certo? E aí, por conta dessa situação, a gente já viu aí que o Covid serviu de exemplo, né? Mostrou que coisas muito simples podem mudar da noite para o dia. E se eu e você não tivermos alinhado, a gente pode sofrer alguns tipos de sanções, ou seja, alguns tipos de represálias e perseguição, né? Então, o Covid é bastante interessante essa aplicação, porque de fato a gente vê que sim, que as coisas podem mudar rapidamente e tomar uma proporção que eu e você não podemos nem imaginar e nem mensurar o ponto que pode chegar. E com base nisso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para lermos juntos o contexto de Apocalipse, capítulo 13, do verso 13 ao 17, que diz assim, ó: E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Esse contexto está se referindo à besta da terra, tá? Por causa dos sinais que ele foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta
ou o número do seu nome. E aí, com base nesse texto, os pontos que eu separei os fiéis que não seguirem a besta e a sua imagem sofrerão penalidades econômicas e ameaça de morte. A gente olha para esse cenário e diz, impossível isso. O quê? Eu ser obrigado a fazer com que o meu comércio, a minha empresa se adequem vamos dizer assim, a pensamentos religiosos? Não. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. E aí a gente vê que as coisas não serão bem assim. As pessoas que se posicionarem de maneira favorável à palavra de Deus, elas vão ser sim perseguidas. E a primeira perseguição é no âmbito econômico, ou seja, não poderão comprar nem vender. Aí eu te pergunto, uma pessoa que não tem nada vinculado à agricultura, que não sabe nada disso, como é que vai ser a situação dela? Essa pessoa ela vai ser bastante abalada. E é por conta disso que muitos, naquele dia, vão ceder. É aqui onde a gente vê o cumprimento da marca da besta na mão. Ou seja, elas vão ter consciência de que aquilo é errado, mas por receio, por medo, por falta de fé, vão ceder. Já aqueles que recebem a marca da besta na fronte, como a gente viu ontem, são aqueles que de maneira, vamos dizer assim, foram enganadas pela segunda besta, vão se deixar ser manipuladas. Um outro ponto que eu destaquei aqui, é o último ponto para encerrarmos o nosso estudo, fala assim: João escreveu que Jesus não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Em outras palavras, às vezes a gente fica um pouco incrédulo a respeito daquilo que está para acontecer, ou seja, dos eventos finais que antecedem a volta do Senhor. Por que a gente fica incrédulo a respeito disso? Porque a gente imagina, é impossível isso acontecer. Olha, é preciso uma pessoa muito do coração mau para poder chegar a essa proporção. E a gente já viu na história várias vezes pessoas que superaram as expectativas, pessoas que foram além daquilo que se imaginava. E quando eu falo isso, eu me refiro a respeito da maldade. Podemos citar vários exemplos. O próprio Caim, por exemplo. Quem imaginou que os filhos do primeiro casal seria responsável por matar o irmão, uma pessoa da família, ou seja, se tornar o primeiro assassino da terra? Pois é, a gente nunca iria imaginar uma situação dessa, mas aconteceu. Quem imaginou que um jovem alemão seria responsável por mais de milhões de mortes de pessoas inocentes, só porque pertenciam a uma religião diferente, tinham uma visão de vida diferente? Pois é, isso aconteceu. Tantas outras coisas barbárias já aconteceu. E aí eu te pergunto, tu ainda vai ficar duvidando? O próprio Evangelho de João falou aí. Jesus não precisava que ninguém dissesse para ele a que ponto o ser humano pode chegar, porque ele sabe qual é a natureza que reside dentro do ser humano. Em outras palavras, nós podemos sim ser terríveis quando somos estimulados e instigados. E não se esqueça, existe um agente por trás disso que vai se responsabilizar por fazer que as piores características sejam despertadas dentro do ser humano para poder colocar em vigor os planos diabólicos de Satanás. Chegamos ao fim de mais um estudo. Papai do céu possa te abençoar, possa te proteger, possa te trazer aqui novamente amanhã para darmos continuidade ao nosso estudo guiado. Nós estamos estudando aí os eventos que antecedem a volta do Senhor. E o evento que foi visto hoje é o grande questionamento que será feito antes que Jesus volte. Quem você adora? Quem receberá a sua adoração? Esse questionamento ele não deve ser respondido apenas naquele dia, mas ele deve ser respondido hoje, para que você possa, já a partir de hoje, ir galgando a caminhada que conduz à vida eterna. Eu espero que a sua resposta seja: eu adoro ao Senhor, o Criador de todas as coisas. É isso? Até a próxima e tchau, tchau.